Muito bom dia, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 27 de agosto. Hoje é noite de Copa do Brasil, temos clássicos, tem Cruzeiro e Galo, tem Botafogo e Vasco, tem também a partida entre Atlético Paranaense e Corinthians. Noite de decisões na Copa do Brasil, abrindo a fase quartas de final. Vamos falar disso, vamos falar também do que aconteceu, do que vai acontecer no futebol do Brasil e do mundo. Então a gente chega, como sempre, mantendo você muito bem atualizado. Tá indo pro trabalho, pra escola, pra faculdade, não interessa. Você vai chegar sabendo o que precisa saber do futebol do Brasil e do mundo. Então deixa o seu like, deixa o seu comentário com os palpites. Quero palpite pra Copa do Brasil hoje. Se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e vamos lá então separar, dividir aqui a tela com o gol.com.br. Tá lá os destaques, tem Campeonato Paulista Feminino. Vou destacar aqui também, você que está de olho no mercado da bola, temos todas as informações aqui, ó, você confere tudo do mercado da bola em tempo real e tem também o nosso programa O Gol no Mercado, então se inscreve e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, porque daqui a pouquinho sai o mercado da bola, o Gol no Mercado aqui no nosso canal. Mas janela se fecha no futebol europeu, na maioria dos campeonatos, dia 1º de setembro, próxima segunda-feira, e terça-feira, dia 2 de setembro, se fecha no futebol brasileiro, tá? Ainda tem aquela situação, jogadores que estão sem contratos podem chegar, tem a janela interna, mas assim, é uma semana para você fazer aquelas negociações que todo mundo está esperando e a gente destaca aqui algumas delas. A gente fala mais de mercado em O Gol no Mercado. Eu quero trazer esse texto aqui do Daniel Genonadio, que está lá na coluna Fora do Eixo, que vale muito a pena, né? Eu acordei com essa leitura e é muito boa mesmo, sobre o Vitória, sobre o Fábio Mota, o presidente. As falas são, né, o Vitória foi atropelado pela equipe do Flamengo na última segunda-feira, perdeu por 8-0 e aí demitiu o Carille, mas ele falou em coletiva, e os discursos estão, assim, bem fora do comum. Recomendo essa leitura, tá aqui na nossa home, que você sabe, né? Você vai descendo lá, tem as colunas, tem os destaques, tem os jogos para você ficar por dentro de tudo, tem os aniversariantes, daqui a pouco eu vou falar de um, e tem também aqui os nossos destaques dos jogos que vão acontecer. Vamos lá, inclusive, falar de Copa do Brasil, começando com o primeiro jogo, 7h30 da noite, no horário de Brasília, nós teremos o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Você confere todas as informações, né? Esse jogo é do Amazon Prime, então é difícil saber onde vai passar. Você confere lá, tem todos os detalhes, possíveis escalações. É um jogo que promete, assim, ser bastante pegado, tá? Essa partida aqui eu acho que vai ser uma das mais interessantes dessa fase quartas de final, esse confronto, né, como um todo. Primeira partida hoje, daqui 2 semanas depois da data FIFA tem o jogo da volta, e esse jogo promete ser dos mais interessantes mesmo, porque o Atlético não vive um grande momento, o Cruzeiro tá lá numa boa fase, tá em terceiro no Campeonato Brasileiro, está brigando no topo, e aí você tem, né, essa disputa entre os rivais. Já aconteceu na Copa do Brasil, já valeu o título na Copa do Brasil, e aí nós temos aqui um enfrentamento dos mais interessantes, hoje, 7h30 da noite, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Cruzeiro. 9h30 da noite, no horário de Brasília, mais um duelo clássico estadual entre Vasco e Botafogo. Dois times, né? O Botafogo eliminado da Copa Libertadores, o Vasco num momento complicadíssimo dentro do Campeonato Brasileiro, brigando contra o rebaixamento, vem de derrota contra o Corinthians, derrota contra o Juventude, depois de ter feito aquela goleada contra o Santos. Então, altos e baixos, esses momentos ruins que nós temos entre as duas equipes, e é um jogo que é dos mais interessantes, acontecendo lá em São Januário, transmissão da Globo, do Sport TV, do Amazon Prime. Todo mundo vai passar esse jogo aqui, da Premiere também, vai poder assistir. E temos aqui as prováveis escalações com possivelmente o Vegetti voltando ao ataque, tá? Eu até entendo, o pessoal discutiu muito no final de semana, o Vegetti não é um problema no Vasco, não pode pensar nisso. Eu acho que não é um problema no Vasco, o Vegetti é um excelente atacante, principalmente nas bolas aéreas. A questão é mais o estilo de jogo, como que joga, né? A questão da bronca no Ryan, tudo isso a gente vai querer ver. Além do que tem o Botafogo precisando dar uma resposta com o David Ancelotti, porque foi eliminado na Copa Libertadores, da forma como foi, para a LDU, um investimento alto. A gente sabe como é que funciona o Textor, então temos que ficar de olho para ver se o David não vai fazer companhia para o pai muito em breve, né? Porque não dá para descartar nenhuma possibilidade.
E teremos também 9h30 da noite, no horário de Brasília, Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense que vem de uma vitória na Série B, que segue distante ainda do G4, né? Tá ali na metade da tabela na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, que também vem de uma vitória contra o Vasco, mas não vive assim um grande momento, ainda está mais brigando embaixo do que em cima no campeonato, mas na primeira divisão. Boa notícia, o Memphis Depay foi relacionado, viajou, deve ficar como opção. Temos algumas dúvidas com relação ao Corinthians, com relação ao Rodrigo Garro, que sentiu dores no joelho, né? Ele acabou entrando no segundo tempo contra o Vasco, em alguns momentos mostrava que não estava muito confortável com o seu joelho. Tem o gramado artificial, que também é muito considerado, o Dorival falou sobre isso. Então tem essa expectativa do que vai ser esse time do Corinthians, que está apostando nos jovens, né? No Guinegão, no Kaique, talvez o Romero jogue, pode ser o Kaique também no ataque. E a equipe do Atlético Paranaense com o Odair Hellmann ali, que tem alguns problemas também, muitos jogadores machucados, tentando aqui contar com o Steven Mendonça, para a lei do ex funcionar na Copa do Brasil. Vamos passar aqui a tabela para você perceber, né? Então tem lá Atlético Mineiro e Cruzeiro. Quem avançar enfrenta quem passar de Atlético Paranaense e Corinthians. Vasco e Botafogo, primeiro jogo hoje. E amanhã teremos o duelo tricolor entre Bahia e Fluminense, fazendo o outro lado dessa chave da Copa do Brasil, que teve modificação, o calendário foi para frente, né? Vai acontecer depois esse calendário. Tem uma fase final ali no final do ano, depois do término do Campeonato Brasileiro. Decisão da CBF. Falando em decisão, falar do biconsecutivo do Palmeiras no Brasileirão Sub-20. Um jogo foi 0-0, um jogo no Allianz Parque, no dia do aniversário do Palmeiras. Tinha lá bastante torcida, né? 19 mil ingressos tinham sido trocados, né? Eles foram grátis, né? Mas foram trocados e tinha bastante público no estádio. O 0-0 persistiu, aí foi para a disputa de pênaltis, quando tivemos o título do Palmeiras, então, primeira vez que o Red Bull Bragantino conseguiu uma decisão de nível nacional numa categoria inferior. Uma boa campanha da equipe do Red Bull Bragantino, mas o Palmeiras garantindo o título, então, com o brilho do Aranha. Aliás, teve ali no finalzinho do primeiro tempo algumas boas intervenções do Aranha, mantendo o placar. Grande jogo da equipe do Palmeiras, o Palmeiras acumulando troféus, tanto no nível principal quanto no nível das categorias de base. Indo para a Liga dos Campeões, vamos falar de classificação, da qualificação aqui para a fase... Não é mais fase de grupos, né? Aquela fase, a primeira fase da Liga dos Campeões, tem os playoffs, e aqui nós tivemos 3 times se classificando ontem. O Paphos do Chipre garantiu a classificação. O Paphos, que é um time jovem, né? Um time que surgiu em 2014. Davi Luiz está por lá. Um jogo pra cardíaco ali, né? Perdia por 1-0. A decisão estava indo para a prorrogação e depois para os pênaltis. O Paphos conseguiu o empate nos instantes finais. A prorrogação foi colocando um acréscimo ali que parecia que era uma prorrogação. O jogo foi se estendendo bastante, mas o Paphos garantiu com o 1-1 a classificação. O Kairat do Cazaquistão garantiu também a classificação nos pênaltis contra o Celtic, né? Surpreendeu a equipe do Celtic, muito mais tradicional, mas venceu nos pênaltis. E o Bodo Glimt também é um time que vai fazer sua estreia na Liga dos Campeões. O time da Noruega acabou passando pelo Sturm Graz, já tinha vencido por 5-0 o primeiro jogo, perdeu por 2-1, mas garantindo a classificação então do Bodo Glimt, lá no norte da Europa, garantindo uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões, a fase inicial, né? Aquele grupão só que agora que funciona. E até vou destacar aqui o Paphos, né? Então um time formado em 2014, lá do Chipre, tem esse nome peculiar e esse distintivo também bem peculiar, que tem aqui um galã, né? Um ator, um ex-jogador que está lá no seu distintivo, e o Davi Luiz fazendo parte aqui desse elenco, já beirando os 40 anos, o Davi Luiz. Aniversariantes do dia, vou destacar o Deco, né? Tá completando aqui seus 48 anos, ele que é dirigente, que é cartola agora aqui, foi um meia espetacular, jogador criado na base do Corinthians, que brilhou na equipe do Porto, do Barcelona e depois no Fluminense também, jogou no Chelsea, jogou no Fluminense, brilhou muito na equipe do Flu, foi campeão brasileiro e jogou pela seleção de Portugal, né? O Deco, excelente jogador, um jogador
completando aqui, eu vou dar um parabéns para o Deco, aniversariante desta quarta-feira. Você confere toda a programação, todos os jogos, né, todos os detalhes no nosso site e pode conferir até mais aniversariantes aqui, ó, o Rodrigo também, que tem grandes apelidos, né, mais gente fazendo aniversário nesta quarta-feira. Lucas Paquetá também aí, ó, aniversário do Paquetá, né? Tá envolvido em negociações também, pode sair da equipe do West Ham, seria melhor para ele porque, né, o West Ham não tá num grande momento não. É isso, pessoal, ficamos por aqui. E a gente volta a qualquer momento com o Gol no Mercado, as informações do mercado da bola no Brasil e no mundo. E amanhã a gente vem com o diário para falar do que aconteceu na Copa do Brasil, projetar também outro jogo e falar da Champions League. Deixa o seu comentário. Quero os palpites aqui, quem que vai avançar na Copa do Brasil. Palpite primeiro jogo, vai. A gente deixa para daqui 2 semanas o palpite de quem avança, mas primeiros jogos, quem que vence, os clássicos entre Atlético e Cruzeiro, Botafogo e Vasco e também Atlético Paranaense e Corinthians. Deixe seu comentário, seu like, seu hype, se inscreva, compartilhe e aquele abraço, bom dia!